Salve, salve, galera! HS na área, vinheta na tela. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir bastante, comentar e compartilhar o vídeo aí com sua galera. E nós vamos de tema polêmico. O live action de One Piece superou o anime? Será? Eu também queria mostrar para vocês um novo recebido, que é o quadro do Sanji aqui. Eu achei muito legal. Possivelmente eu vou deixar ele colado aqui. A gente já vai começar falando aqui da história, que no live action ela é contada de uma maneira bem mais rápida. Apesar do live action saber que o tempo dele é mais curto, ele consegue contar a história de uma maneira muito boa, muito dinâmica. É uma história que vai direto ao ponto. Apesar do live action ser bem dinâmico, as interações acabam sendo bem naturais, né? E eles acabam ali se encontrando e começando a interagir entre eles ali de uma forma bem legal. Não dá a impressão de que é uma coisa corrida, muito pelo contrário, né? É um ritmo muito bom a série. Quando eu falo série, pessoal, é live action, tá? Em 8 episódios eles conseguiram ali adaptar o arco de West Blue inteiro, né? Que, se eu não me engano, o arco de West Blue tem 60 episódios, nessa faixa aí, não tô lembrado agora. Ah, tô com o computador na minha frente aqui, deixa eu ver. West Blue episódios. Em 8 episódios de série, eles conseguiram ali fazer 61 episódios do anime, né? E pra mim, nesse quesito, o live action já larga na frente, porque o anime do One Piece, ele é bem arrastado, né? Ele conta a história de uma maneira bem lenta. Pra quem é familiarizado ali com o anime, sabe do que eu tô falando. E o live action veio para encurtar isso e ainda tornar a história bem dinâmica, de uma maneira bem legal. Então, no quesito da narrativa da história, eu vou ficar ali com live action. O live action ele é bem parecido com o anime, só que se você perceber, eles têm algumas diferenças. Uma das principais diferenças é a marinha, né? No live action a gente percebe que a marinha ela ganha um destaque muito grande, né? É contado bastante a história do Kobe e também do Garp, que é o avô do Luffy. Eles têm muito tempo de tela, né? Eles são bem melhor aproveitados do que no anime, né? E aí eu deixo pra vocês discutirem, porque aí tem um ponto positivo e um ponto negativo. Eles dão bastante palco ali pra Marinha e tem cenas ali bem chatinhas, bem enroladas, né, da Marinha no live action. Até porque a gente quer muito acompanhar as aventuras do Luffy, mas vira e mexe, a Marinha tomava bastante tempo de tela ali no live action, né? Pra mim esse é o ponto negativo. Também tem um ponto positivo, que é uma construção bem melhor em relação à Marinha no live action. É bom para você entender também o outro lado, né? Que não é contado toda essa riqueza ali no anime, né? E é interessante porque você percebe que apesar deles serem os caras bonzinhos, né? Tem ali muita ruindade, vamos dizer assim, né? Uma das principais é o envolvimento deles com os Shichibukais, né? São piratas contratados pelo governo, né? Pela Marinha, para realizar trabalhos ali de uma maneira mais efetiva, para que a Marinha ali não se envolva diretamente, né? Eles contam ali com a ajuda dos Shichibukais. No live action, o Garp, né, o avô do Luffy, ele contrata o Mihawk, que é um Shichibukai, pra ir atrás do bando do Luffy. Muito legal, não é contado dessa forma no anime. No lado da Marinha é contado bastante a história do Kobe, né, no live action. É interessante de ver que, como ele é uma pessoa muito justa, muito bondosa, quando ele entra na Marinha, ele vai vendo ali os podres que tem por dentro da Marinha, ele acaba se deparando com aquilo que foge um pouquinho do que ele achou que era, né? Ele percebe que a vida não é um morango, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Então, como tem um ponto negativo e um ponto positivo, eu vou dar por igual ali a questão da marinha no One Piece, tá? Agora vamos para um ponto muito legal, que é os chapéus de palha, né? O bando do Luffy. Começando com o Luffy mesmo. Como eu falei que o vídeo é polêmico, eu vou falar pra vocês por que eu preferi muito o Luffy no live action em relação ao anime. No live action você percebe que o Luffy ele tem muito mais humanidade, né? Ele tem um carisma muito melhor por conta disso. Ele, apesar de ser um personagem bobo, assim como é no anime, ele consegue passar bem melhor um ar de heroísmo, né? Muito disso devido aos diálogos que ele tem, que são bem melhores do que no anime. Tendo diálogos com o próprio Kobe, com o Zoro e com os demais ali personagens bem mais interessantes, né? O Luffy ele parece se preocupar mais, né, com seus companheiros do que no próprio anime, não tomando atitudes muito prejudiciais aos amigos dele, né? Que ele comete atitudes muito toscas, né, no anime. Quem assistiu o anime sabe do que eu tô falando, né? Ele acaba ali se perdendo da tripulação toda hora, fazendo o que der na telha dele ali. Quando ele encontra um vilão, por exemplo, ele só quer sair na porrada. O protagonista ali no anime, ele é bem mais sem noção. A gente sabe que no anime ele é um personagem muito caricato, né? Então ele acaba tendo ali a cabeça nas nuvens.
tomando atitudes e ações ali muito no impulso. O bando dele acaba tendo que ser meio que babá dele ali, a maioria das vezes. Eu sei que isso é cômico, mas também acaba sendo trágico. Na minha opinião, acaba até sendo um pouco irritante ali, o tanto que ele é sem noção. Partindo aqui para o nosso segundo integrante dos Chapéus de Palha, nós vamos falar do Zoro. E por incrível que pareça, eu também acho que o Zoro do live action é melhor do que do anime. Eles são bem parecidos, tipo, bem parecidos mesmo. Só que eu acho que o Zoro do live action, ele tem também essa pegada mais sentimental. Ele é mais humanizado ali, né? Eu falo que o Luffy e o Zoro são mais humanizados no live action porque eles têm um momento bem legal ali, onde o Luffy fica muito preocupado com o Zoro, que ele tá machucado. E a partir daquele momento, quando o Zoro acorda ali, ele acaba decidindo que ele vai seguir o Luffy, né? Ele vai fazer parte do bando de vez mesmo. E é uma cena muito emocionante, que o Luffy quase chora também, o Zoro também. Algo que a gente raramente vê no anime, né? E também tem uma parada que ele consegue ser mais arrogante do que no anime, né? Ou seja, qualquer inimigo que ele vai enfrentar, o que ele vê ali, ele debocha daquele inimigo como se ele não fosse nada. E eu acho que ficou muito louco isso. E essa arrogância dele no live action eu acho assim muito top mesmo. O próximo aqui, a Nami. Então, a Nami, ela é uma personagem que ela tá praticamente igual ao anime, né, no live action. Ela é bem parecida mesmo. Eu acho que a única diferença é que ela é um pouquinho mais séria e também ela é um pouquinho mais misteriosa também, eu diria. Porque a todo momento ela parece que tá escondendo alguma coisa ali no live action. É bem perceptível isso. Isso é até legal, eu acho. Também foi dado uma pitada ali de arrogância pra ela, que eu acho que ficou bom. Ela sempre tem um ar ali de superioridade, né? De deboche ali pra cima de qualquer outro personagem, né? Eu achei que ficou bem legal isso. A Nami no anime também, ela é bem legal, né? Ela é bem carismática, vamos dizer assim. Apesar desses pontos positivos que eu citei dela no live action, acredito que elas ainda ficam parelhas ali. Então eu vou colocá-las ali como iguais, tá? Tanto no live action quanto no anime. Vamos pro próximo aqui, que é o nosso querido Sop. Como live action precisa ser uma história mais pés no chão, eu acho que o Sop perde um pouquinho daquilo que é a qualidade principal dele no anime, né? Que é o humor. É um personagem muito engraçado, ele extrapola muito, né? Ele beira o ridículo ali, por isso que torna ele um bom personagem no anime. Já no live action, apesar dele ser bastante engraçado, claro que o humor dele não consegue alcançar ali o anime, eu diria, né? Então, como o Sop, ele é um personagem voltado para o humor e no anime ele é mais engraçado do que na série, eu vou ficar com o Sop no anime, tá? E agora vamos pro último integrante, o mais brabo na minha opinião, seria o Sanji. Tem interações muito boas com o Zoro, né? Eles começam aquela rincha, assim como é no anime. A parada de cozinhar, a parada de lutas com chutes é bastante parecida, né, com no anime. A gente acaba vendo pouco ele em ação, né? Mas o pouco que eu vi me agrada bastante. Pra mim eles estão bem parelhos ali, né? Tanto o anime quanto o live action fica igualado, né? Então eu também vou falar um pouquinho dos vilões, que seriam o Bug, o Palhaço e o Arlong. Na série do live action ele passa ali todo um ar mais tenso ali, né, mais pesado, ele dá uma coringada, louco das ideias, né, bem chapado, vamos dizer assim. Aqui eu não vou tocar muito no tema atuação, né, mas a atuação do Bug do live action é assim, muito boa mesmo, de verdade. O Bug do live action dá de 10 a 0, ele é muito bom mesmo no live action. E o Arlong eu reparei que tem bastante pessoa comentando da aparência dele, né, no live action. Pra mim ficou uma aparência muito boa, não ficou nada bizarro ali, ficou bem legal até. Na série ele é o vilão principal, né? Então ele tem um pouquinho mais de destaque. Ele é basicamente a mesma coisa que no anime, né? Que ele causa toda aquela tensão e aquele pânico por onde ele passa. Isso foi retratado muito bem nos dois. Acho até que no live action ele tem um plano de fundo um pouquinho melhor, né? Ele tem ali aquele ideal de que os homens peixes vai dominar o mundo de uma maneira bem mais forte, acredito, né? Ele acaba tocando bem mais nesse ponto, né? De que os homens peixes são bem discriminados, né? No mundo. E ele busca revolucionar isso, né? Através do terror ali, tacando terror, dominando o mundo da maneira dele, mas ele tem um ponto de visão, isso é importante para um vilão. Eu acho que ele tá simplesmente muito bom, assim como ele é no anime. Então, pra mim, eles são equiparados, tá? Tanto anime quanto live action. E também tem o nosso querido vilão Don Krieg, que no live action ele tem uma participação pequeniníssima. Já no anime ele tem aquela luta com o Luffy, né? Sinceramente, pra mim, não fez diferença nenhuma ele não ter participação. Ponto interessante que eu acho que a história dos Chapéus de Palha, né? Ela tem um peso emocional um pouquinho maior, eu acho. Os personagens que fazem parte do passado dos Chapéus de Palha são muito marcantes ali nos flashbacks que contam no live action, né? Pouca coisa acima ali do anime, mas são bem equiparados também. Mas basicamente é isso. Então, respondendo o título do nosso vídeo, o live action superou o anime? Na minha concepção, sim. A saga West Blue, né? Ela é melhor contada no live action do que no anime. Mas foi isso. Se vocês discordam de alguma coisa do que eu falei, pode fazer comentário aí, nós estamos aí pra isso, tá tranquilo.
para vocês se inscreverem no canal, comentar bastante, curtir o nosso vídeo. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês se mantenham animados, tá? Fui! Você é o rei do YouTube.